E a diretoria do Corinthians fará reunião com representantes de jogador argentino com a intenção de definir o futuro o quanto antes possível. A atacante Memphis demonstrou irritação por pergunta comparando o seu futebol com a camisa do Corinthians e pela seleção da Holanda. E o treinador Dorival Júnior rasgou elogios aos departamentos médico e físico do timão. Galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre os elogios do treinador Dorival Júnior aos departamentos, o médico e o físico do Corinthians. O Timão recebeu o Grêmio na Neoquímica Arena, jogo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo, dia 2 de novembro. Conseguimos a vitória, 2-0, uma vitória importantíssima. Agora, abrimos 11 pontos em relação à primeira equipe que está dentro do Z4. E claro que já estamos começando a sonhar com a parte de cima da tabela. São 3 vitórias consecutivas até aqui. No final da partida, durante a entrevista coletiva, o Dorival acabou sendo perguntado sobre o momento que ele vive em relação às opções que ele tem, já que o departamento médico está praticamente vazio, somente com o Vitinho. O Corinthians teve desfalques na vitória contra o Grêmio, mas foram jogadores que estavam suspensos, o Raniel, o Martinez e o Breno Bidon, e o Dorival acabou elogiando e muito os departamentos, tanto o médico quanto o físico do Corinthians. Vamos para as palavras do Dorival. É um dado importante que eu não havia tido desde a minha chegada, o elenco todo à disposição. Isso é muito em razão do trabalho dos departamentos médico e físico do clube, que vem nos proporcionando essa possibilidade. Eu fico feliz porque eu vinha falando que os resultados não condiziam com o que a equipe vinha apresentando. A posição na tabela nos incomodava, porque havíamos feito bons jogos aqui, dentro e também fora de casa. Então, o Dorival acabou elogiando os departamentos, tanto físico quanto o departamento médico, claro que em razão desses departamentos estarem praticamente vazios, com somente o Vitinho terminando um tratamento por lá. Enfim, uma vitória importante que deixa o Corinthians cada vez mais distante do Z4 da competição e sim, por que não, sonhando com uma vaga na Libertadores. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte: absolutamente que existe uma união dentro do clube, departamento médico do Corinthians que passou por momentos turbulentos algumas semanas atrás, com a saída do Dr. André Jorge, absolutamente que fazendo várias críticas, principalmente para os lados do presidente Osmar Stabile. O Dr. André acabou elogiando e muito o Fabinho Soldado, mas enfim, então absolutamente que aproveitando esses momentos o Dorival acaba aparentando mesmo a união que existe dentro do CT. Fato é que é um momento importante que o Corinthians esvazia o seu departamento médico. O Carrilho ficou por mais de 2 meses, mas o Carrilho não foi nenhuma lesão muscular, e sim uma lesão ligamentar depois de uma disputa de bola com um jogador do arquirrival no dia 6 de agosto. Carrilho já voltou, já fez 2 partidas, já vem demonstrando que em breve vai recuperar o seu ritmo de jogo. E hoje nós só temos o Vitinho por lá, que ainda não temos exatamente uma previsão, mas há quem garanta que até o final dessa semana, semana que vem, o Vitinho já pode ter um avanço na sua recuperação. Então, é importante você ter o departamento médico vazio, principalmente nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E claro, em breve teremos semifinal de Copa do Brasil contra a equipe do Cruzeiro. E agora vamos falar sobre a irritação do atacante Memphis por causa de pergunta depois da vitória do Corinthians sobre a equipe do Grêmio na Neoquímica Arena. O Memphis voltou a marcar um gol com a camisa do Corinthians. O Timão venceu o Grêmio por 2-0. O primeiro gol foi marcado pelo Gustavo Henrique de cabeça. E o segundo gol, já no segundo tempo, em uma cobrança de pênalti, o atacante holandês Memphis foi para a cobrança e marcou o segundo gol do Corinthians, gol que garantiu mais 3 pontos para o Timão.
O Memphis que não marcava com a camisa do Corinthians desde o dia 30 de julho, quando vencemos o arquirrival Palmeiras por 1-0, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E desde então, claro, o Memphis não marcou nenhum gol e também não havia dado nenhuma assistência, 0 participação em gol. Depois da partida, na zona mista, o Memphis arriscando ali falar algumas palavras em português, ele acabou recebendo uma pergunta que acabou irritando ele bastante, que foi a comparação com o desempenho dele pela seleção da Holanda, porque pelo Corinthians ele ficou mais de 3 meses sem marcar, mas pela seleção da Holanda ele vem quebrando cada vez mais recordes. Então, uma comparação do desempenho dele com a camisa do Corinthians e absolutamente pela sua seleção. Vamos para as palavras do Memphis, que ficou irritado. Acho que nem todo mundo compara. Eu acho que alguns torcedores comparam. Vocês começam a trazer essa narrativa para a mídia. Qualquer pessoa com um entendimento lógico do futebol sabe que como você pode comparar a seleção nacional com a nossa equipe aqui, são equipes totalmente diferentes. Jogadores totalmente diferentes em volta de mim. Eu não preciso explicar essa situação ou as duas equipes. Por favor, vamos ser inteligentes e vamos focar no Corinthians. O que eu faço fora é outra coisa. Quando estou no campo, tento me esforçar. Então o Memphis acabou desabafando, ao meu ponto de vista, fazendo duras críticas a esse tipo de comparação, e ainda ele concluiu dizendo: quando jogo pela seleção nacional e jogo aqui, são 2 jogos diferentes, 2 equipes diferentes, mas frequentemente eu sinto que eu estou no lugar certo para receber a bola, para fazer gols, e às vezes a bola não vem. Na equipe nacional, a bola vem. Eles procuram por mim o tempo todo, que chegam no campo ofensivo, eles me buscam e me dão a bola. É uma questão de lógica. Ainda assim, continuo calmo. Eu quero fazer o meu trabalho aqui. É claro que eu estava voltando de lesão, não estava nas minhas melhores condições. Então o Memphis simplesmente desabafou por essa comparação. A minha opinião quanto a essas palavras do Memphis é a seguinte. Primeiramente, são vários aspectos que podem ser comparados em relação ao Memphis da seleção da Holanda e ao Memphis do Corinthians. Não estamos falando, por exemplo, de comparar cada jogador. Quando você fala de uma seleção, é um treinador que convoca os melhores atletas de cada posição. Você comparar com um clube de futebol, absolutamente que não tem como. Então, eu acredito que a principal comparação que é feita por muitos, eu acho que está voltada para a questão da dedicação, empenho. Capitão, você está falando que o Memphis não se dedica com a camisa do Corinthians? Quem me acompanha sabe que eu sou um dos que mais defendem o Memphis. Só que eu parei para assistir alguns minutos do Memphis com a seleção da Holanda. Eu percebo o Memphis em uma velocidade um pouco acima do que ele é no Corinthians. Parece que é um Memphis mais elétrico, para tentar fazer uma comparação para vocês. Eu nem vou usar a palavra dedicação, mas eu percebo um Memphis um pouco diferente, pelo menos no que eu vi pela seleção da Holanda. Fato é que o Memphis ele precisa ser mais protagonista no Corinthians. Se a bola não vai até você, Memphis, vai buscar a bola, se apresenta, chama a responsabilidade. Ou só quer bola no pé, ou só quer que o deixem na cara do gol para fazer gol, ou só quer cobranças de pênalti. Você é o cara com o maior salário do clube, você é o cara que pegou a camisa 10 do Garro no início do ano, então o que mais que você quer? Agora você chamar a pergunta de burra, porque para mim você chamou de burro quem fez a pergunta. Vamos ser inteligentes. Podem ter aí várias interpretações. Eu não sei se é a comparação plausível na questão de comparar jogador por jogador. Agora, na questão de dedicação, aí sinceramente eu acho que tem como sim dar uma avaliada em 2 Memphis, tanto o Memphis do Corinthians quanto o Memphis da seleção da Holanda. Seja mais protagonista no Corinthians que você não receberá esse tipo de pergunta. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre
busca de acordo, tentativa de acordo. A diretoria do Timão vai se reunir com representantes de jogador argentino para tentar fechar acordo o quanto antes possível, e é sobre isso que falaremos agora. O Corinthians, já estamos acompanhando reta final de temporada 2025. Faltando agora 7 jogos do Campeonato Brasileiro, Corinthians resolvendo a situação na competição nacional, estamos nos afastando cada vez mais do Z4 da competição e agora estamos sonhando, por que não, com uma vaga na Libertadores. Lembrando que no mês de dezembro, no dia 10 e dia 14, temos 2 jogos de semifinal de Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Jogaço. Então, claro que absolutamente que é preciso usar o Campeonato Brasileiro para também deixar a equipe cada vez mais forte, preparada, visando a outra competição nacional. E também, com o fim da temporada se aproximando, é preciso resolver questões do elenco. Jogadores que estão com seus contratos vencendo no final dessa temporada. Corinthians tem o Romero, que temos uma indecisão total, dificilmente fica, mas é uma situação que ainda não está resolvida. O Maicon também é uma situação complicada. Thales Magno e também o lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri. O Corinthians vai se reunir com representantes do Angileri para definir o futuro do lateral esquerdo. Segundo informações do meu timão, os representantes do jogador já estão na capital paulista para discutir uma possível renovação contratual. As negociações começaram em agosto, eu informei a vocês várias vezes, o atual contrato do Angileri vai até o final dessa temporada. Inclusive o Angileri, desde o início do mês de julho, ele já pode assinar um pré-contrato para ir embora para qualquer equipe no início do ano que vem. Algumas equipes já estão de olho no jogador, Fluminense, Internacional. O Angileri chegou ao Corinthians em fevereiro. Ele que teve passagem pelo Getafe da Espanha e ele acabou tendo um grande destaque no início da sua chegada lá com o Ramon Dias. E mesmo hoje, sendo reserva do Matheus Bidu, é um jogador considerado importante. O Dorival gosta muito do Angileri, principalmente por ser um jogador dinâmico, a versatilidade. O Angileri, nos últimos jogos, tem atuado como zagueiro, para se ter uma ideia. Terceiro zagueiro, deixando os jogadores da posição no banco de reservas, como André Ramalho, Félix Torres e Kaká. Então, como é um jogador considerado polivalente, comprometido, e como eu disse, ele é visto internamente como uma peça importante pela comissão técnica e também pelo grupo, Corinthians vai tentar renovar o contrato do jogador. Não sabemos exatamente qual proposta será apresentada. O Corinthians fará uma proposta aos representantes do jogador. O que pode estar pesando um pouco é a questão do tempo de contrato. Há quem diga que o Corinthians quer apresentar uma renovação de 1 ano e o jogador quer 2 anos. Então, vamos aguardar o desfecho dessa reunião e tomara que o Angileri fique. Eu particularmente gosto muito do jogador. A minha opinião quanto a essa reunião entre a diretoria do Corinthians e os representantes do Angileri é a seguinte. Bom, as conversas aconteceram em agosto, algumas conversas. Então passou agosto, setembro, outubro e agora novembro. Então o Corinthians abre novamente conversas para tentar entrar em acordo com um jogador argentino. Eu vou ser bem sincero com vocês. Se essa questão de tempo de contrato estiver atrapalhando, eu não acho que é legal o Corinthians oferecer apenas 1 ano de contrato. Ah, mas capitão, tem que ser 1 ano, o Angileri é reserva. O Angileri é reserva, mas é um jogador muito importante. Ele não é somente um lateral esquerdo, ele também pode atuar como zagueiro. Marca bem e também sai bem para o ataque. É um jogador com muita eficiência. 1 ano só de contrato praticamente dura 6 meses. Por quê? Vamos supor que o Angileri renove para 1 ano. Vai vencer em dezembro. A partir de julho, de novo, ele já pode assinar um pré-contrato. Aí tem que começar tudo de novo. Então, 2 anos de contrato. Se estivéssemos falando de um jogador de 35, 36 anos, até que tudo bem, mas o Angileri acabou de completar 31 anos. Então, para mim, sinceramente, 2 anos de contrato para o jogador argentino seria o suficiente. Claro, uma coisa que de repente pode atrapalhar também é a questão do salário. De repente, se o Angileri pedir um salário muito alto, aí também não temos condições por se tratar de um jogador que hoje é opção para o Dorival Júnior. Mas enfim, conversas serão abertas novamente. O Corinthians vai tentar fechar acordo com o jogador e eu particularmente torço para que dê certo e o Corinthians consiga
o quanto antes possível resolver a questão do jogador, que, volto a dizer, eu particularmente gosto muito do futebol do Angileri. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Dorival elogiando os departamentos, tanto o médico quanto o físico. E sobre as palavras do Memphis falando para a imprensa ter que ser mais inteligente e tudo mais. O que vocês acharam dessa irritação do atacante holandês? E a reunião visando a permanência ou não do argentino Angileri. O que vocês gostariam? Gostariam que o Corinthians renovasse o contrato do jogador? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!